Aqui eu vou dar um destaque, já estou entrando bem na reta final, né, de como as imagens dos dados de estimativa de prestação, a gente está falando aqui dos dados chips, o precursor do desenvolvimento de validação dos dados chips foi o FUC, em 2005 ou 2015, salvo engano, e ele validou muito esses dados na África e nos Estados Unidos, e no Brasil fomos os primeiros, né, o primeiro trabalho de validar os dados dos chips foi na região nordeste do Brasil. A gente criou, junto com o nosso postdoc, há 2 anos, algoritmos específicos para validar os dados dos chips na região nordeste do Brasil, e mais recentemente a gente validou também na Venezuela. Os dados chips são os dados que a gente tem utilizado, ou seja, ele combina dados do infravermelho, dados de micro-ondas e de estações de superfície. É uma resolução aí, a gente está falando de 5 quilômetros. Para a região nordeste do Brasil, a que a gente validou, a incerteza dele é relativamente baixa, ou seja, é uma informação bastante precisa, no sentido, ela tem um certo nível de acurácia, e menos acurácia na região da Amazônia, porém, ele é o que mais a gente tem utilizado para os nossos dados. Ele está disponível desde 1981, no formato GeoTIFF, que é um formato mais ambiental dos dados, né? Para quem não, porque as duas componentes, quando a gente fala do grupo de meteorologia, a gente está muito falando NetCDF, de Buffer, de AskGrid. Quando a gente fala mais dos formatos de dados da área ambiental, a gente está falando de GeoTIFF, HDF4, HDF5. Então, depende muito da comunidade, esses formatos, eles são diferenciados de acordo com os grupos, né? O grupo ambiental e meteorológico. O NetCDF hoje talvez faça essa fusão um pouco melhor do que antes, quando se trabalhava com os formatos mais GeoTIFF ou AskBuffer. Bom, voltando agora para a informação, né? Mais recentemente, a gente tem olhado essa questão do monitoramento de secas, né? A severidade do nível de seca nos últimos anos, principalmente desde o ano passado, a gente vem acompanhando isso, e a gente destaca os diferentes níveis de secas, né? Ou seja, o que a gente interpreta aqui seca é a falta ou a disponibilidade de umidade que está presente na atmosfera ou na superfície para atender necessidades específicas na área de agricultura ou de hidrologia. Então, aqui a gente separa alguns tipos de seca, né? A gente fala da seca meteorológica, da seca hidrológica, da seca agrícola e da seca socioambiental. Mais recentemente, desde 2002, né, o MARC dos Estados Unidos criou o termo chamado a seca relâmpago, né? Que a seca, ela se diferencia das outros tipos de seca e elas podem acontecer tanto a seca meteorológica, hidrológica, agrícola, socioambiental, isoladas ao mesmo tempo, mas a seca relâmpago, o flash drought, ele se diferencia pela taxa de desenvolvimento, né, e da intensidade dele num tempo muito curto, ou seja, o desenvolvimento de uma seca relâmpago, por isso a palavra relâmpago, flash, é rápida, e isso faz com que ela saia de um grau de severidade tipo extrema, ou seja, seca severa para seca extrema muito rápido, em dias ou semanas ou em meses, né? E a gente viu muito esse ano, tanto na região nordeste do Brasil como no centro-sul, o impacto da seca relâmpago na parte de agricultura. E um exemplo que vocês estão vendo aqui em cima é exatamente utilizando o índice de NDVI, que olha em cima da região do Paraná, das áreas da plantação de milho, né? Do milho safrinha, ou do milho da safra de 2019 até 2021, a gente pega uma média, né, dos dados chips desde 81 e pega os dados do Meteosat desde 2008 e trabalhamos com essas duas informações. Aqui em cima, no topo, né, o que vê claramente olhando só o NDVI do Meteosat, aqui vermelho a safra de 2020 e 2021, e a safra de 2019 e 2020. Vê como a seca, né, nos últimos 2 anos, a seca relâmpago influenciou na produtividade das duas safras, a safra de 2019 e a safra de 2020, e a mais recente, a safra de 2020 e 2021.
Esse ano, a seca relâmpago foi muito mais intensa, principalmente no período mais crítico, né, que é o estágio da brotação e emergência desse cultivar aí, do grão, né, de milho, né, no Paraná. O Paraná é o segundo estado maior produtor, maior produção da safra de milho. O primeiro é Mato Grosso do Sul. E aí, esse ano e nos últimos 2 anos, a seca relâmpago tem afetado toda essa produtividade. E ali na região Nordeste, a gente pegou mais recentemente, né, os dados do CHIPS e olhamos a climatologia, né, desde 81, e calculamos o SPI. Né, o SPI é uma técnica padronizada para se comparar esses dados de prestação olhando uma fase aí de 5 dias, né, o que a gente chama pentada. E olhando o histórico desde 81, a gente calcula esse desvio em relação à média e o desvio padrão, e aí a gente viu que na segunda semana, já ali em meados de junho, como foi rápido, né? Você tinha uma situação ali no nordeste da Bahia, né? Você tinha uma seca fraca, uma seca moderada, e de repente, em poucos dias e semanas, houve um avanço para uma seca severa. Isso que a gente chama a seca relâmpago, né? Ou seja, o desenvolvimento, a taxa e a intensidade muito rápido em poucos dias. Então, são essas informações que a gente tem utilizado para a agricultura, os dados de prestação utilizando o CHIPS, que é um produto utilizando informações do infravermelho, micro-ondas e informações de superfície, né, de estações de superfície, algumas estações de superfície, e esse produto a gente validou na região Nordeste do Brasil, é um artigo nosso publicado, foi um dos primeiros trabalhos de CHIPS no Brasil. Aqui é um trabalho também antigo, onde a gente olhava o NDVI, né, comparando o NDVI com o SPI, olhando não só a correlação direta em diferentes ecossistemas da América do Sul, mas também olhando com tempo de resposta, né, a latência aí para cada tipo quais eram as melhores correlações e qual era a latência com as melhores correlações. Com isso, a gente viu que, dependendo da região, principalmente fatores antrópicos e fatores naturais, principalmente a questão agrícola e as áreas muito suscetíveis a queimadas, a gente via essa latência de correlação mais alta, variando aí de meses entre o NDVI e o SPI. Né? O dado de prestação, nessa época, os dados do MCWF, que são os dados europeus, de chuva eram pagos, hoje esses dados são livres de acesso para a comunidade,